Quantos minutos, Celso? Uns É, cinco? 5 minutos. Hum. Você vê que ontem, Yolanda, 3 pessoas fizeram inscrição? É, E de repente, assim, você fala assim, nossa, veio do nada. mas de onde surgiram, será? Surgiu uma aluna, aí ela convidou uma amiga e outra convidou outra amiga. Vieram É, 3 assim. Então nós estamos acho que com 6 ou 7. Já dá para legal, pensar. já Não, tá bom, não, tá né? bom. Tá Até lá, ótimo. até julho, talvez dê fazer mais alguma Ah, coisa. sim, é. Fica tranquilo, você vai ver só. Vai depender de mim hoje. Ah, a gente vai. Ah lá, o Gilson. Ah, eles estão Entrou? ouvindo. Olha lá, o Gilson está falando, também estarei. Então ele está escutando o que nós estamos falando da. É, vamos Em ficar quieto. Bragança Paulista, cidade e poesia. De dia falta água, de noite falta energia. Ah, é isso? É isso que se fala dela? Não, é a terra da linguiça agora. E a É terra do Red Bull Bragantino, né? Oh, Ah, agora ficou importante, hein? ficou importante. É, tá ganhando. O que que ele está escrevendo aqui? Ouvindo tudo. Gilson, ainda bem que a gente não está falando mal do C, bicho. Vamos falar mal dele, então, que eu tô com Você, você, saudade. você, Faz é- tempo que eu não você, vejo. você é parça. Então você vai ficar sem trabalhar quanto tempo? Ah, não sei, da última vez eu voltei a trabalhar na segunda-feira, Ah, você já mas fez? já fiz uma, Hum, já fiz uma cirurgia. Então, vou, vamos ver, né? Tudo é como é que vai ser a resposta, né? ah, Que agora eu vou fazer de 2 dedos. Depois aqui, na outra mão eu tenho 4 dedos para fazer. Meu Deus. Né? Sofrido, hein? E é uma dor chata. Imagino. Hoje já tem 21 pessoas aqui, Tem alguma coisa no chat? Só o Gilson? só o Gilson. O Denilson lá de Lavras também tá. Boa noite, Denilson. O irmão dele ele é um ótimo ortodontista. O irmão dele é um ótimo protesista. A gente tem bastante profissional bom, né? Tem gente muito Graças a boa. Deus. É. Ah lá. Sendo elogiado, tem que agradecer, né? Tem. Meu rosto tá aparecendo para você aí, Yolanda? Tá. Contagem regressiva: 33, 32, 31. Aquele que não consegue ficar quieto, né? É, nem fale. É.
Eba! Opa, ó nós na fita. Olá, tudo Olá, bem? doutora Thalita. Boa Boa noite, noite, Boa Rita. noite. tudo bem? Tudo Bem, ótimo, Thalita. Então tá bom. Bom, obrigada aí por aceitar o convite. Mais uma vez, doutora Yolanda, doutor Celso, né? Esse tema Ah, aí que pediram muito, né? Falar aí da DTM com o uso dos alinhadores, né? Então, é. agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui com a Agradecer gente. a Yolanda, porque ela que é a estrela aqui, né? Porque ela que é eu que agradeço o convite e a né? oportunidade de a, poder falar um pouquinho disso que eu gosto tanto. então, Ah, a Yolanda, só para a gente fazer uma apresentação bem rápida, né? Ela é uma ortodontista de Campinas, formou uns 2 anos em ortodontia e já formou, acho que é uns 5 em DTM, né? Quero. Professora de DTM, minha amiga de coração, quero te agradecer de coração. Uma professora, profissional extremamente é, maravilhosa. Então, a gente quer te agradecer de coração por essa contribuição que você está dando para a gente, para nós todos. Né? A gente vai intermediar, mas assim, quem é a estrela realmente é você, Yolanda. Né, Thalita? com certeza. Obrigada, viu, doutora? O Web Hour é seu, mais uma vez. Pelo convite. Eu estive É, aqui em abril falando sobre bruxismo e agora exatamente. a gente vai falar um pouquinho sobre DTM, não deixando o bruxismo de lado. E eu espero poder contribuir com vocês, com quem está nos ouvindo, com algumas informações importantes sobre essa DTM, que é um campo extremamente em crescimento, né, em relação ao número de pacientes necessitando de atenção. Eu vou compartilhar minha tela. Vamos À lá. vontade. Foi? Existe relação. Perfeito. Foi. Perfeito, Yolanda. Perfeito. Tá ótimo. Bom, então, boa noite a todos. Hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre essa relação entre o uso de alinhadores e a DTM, mas a gente não pode deixar de pensar que o alinhador é um meio, é um modo, é um tipo de tratamento ortodôntico. Então, antes de falar especificamente de alinhador, eu vou falar um pouquinho sobre a relação com a ortodontia. Mas, Celso, só porque você falou não está passando. Vamos Não ver. tá travado? Dá um. Agora, Aí, Foi foi, agora, foi. foi. então, existe relação entre a DTM e a ortodontia? O que a gente pode falar? O que eu posso falar para vocês a respeito disso? Então, o maior questionamento em relação a essas duas áreas, ao tratamento ortodôntico e DTM, é se afinal ele pode, ou seja, o tratamento ortodôntico, causar DTM ou tratar DTM. Então, esse é o maior questionamento na cabeça de nós ortodontistas, né? Então, o que é disfunção temporomandibular? Primeiro, vamos contextualizar para quem, né, assim, não sabe muito a respeito. Então, a DTM, a disfunção temporomandibular, é um termo genérico que envolve disfunção e dor tanto nos músculos da mastigação, quanto na articulação temporomandibular e nos tecidos associados. E ela é caracterizada por sons na articulação, ou seja, os estalos, dor e função irregular ou limitada da mandíbula. Em relação à epidemiologia das DTMs, de 5 a 12% da população apresenta DTM. Mas os dados nos indicam que até 50% dos adultos pode apresentar algum sinal ou sintoma relacionado à DTM. Em crianças, ela pode chegar até 30%, varia de 7 a 30%. Essa variação é muito grande, porque neste caso a gente precisa da informação do pai, da mãe, do tutor, então fica um pouco mais difícil a relevância desses dados, né? De acordo com o estudo Ópera, nós temos 4% da população com casos novos por ano. Então, se a gente pensar na população do Brasil, né, 4% da população do Brasil vai apresentar DTM por ano. Isso é um número muito expressivo. Lembrando que nós temos especialistas registrados no CRO em torno, não chega a 1.800 profissionais.
Então, nós temos poucos profissionais com uma demanda muito grande. Ela é muito mais frequente na mulher, o dobro, 2 mulheres para cada homem, e ela está muito relacionada com o período reprodutivo, de 20 a 50 anos, porque tem uma relação também com a produção hormonal da mulher. E a DTM diminui com a idade. Bom, ela tem uma etiologia multifatorial, então a sobrecarga está muito associada a fatores biológicos, mas ela pode desencadear uma dificuldade de enfrentamento nos nossos mecanismos psicológicos, nós temos eventos sociais que podem interferir em tudo isso. Então, para que a DTM realmente ocorra, eu preciso de vários fatores atuando ao mesmo tempo. E esses fatores preditores, ou seja, o desenvolvimento dessas condições resulta de um conjunto de características individuais. E soma-se a isso a toda a bagagem de problemas, de manifestações biopsicossociais deste paciente durante toda a sua vida. Então, para o diagnóstico da DTM, nós temos 2 grandes pilares, que é a nossa tomada da história, o exame clínico e o exame de imagem. Para que a gente consiga fazer o diagnóstico, se a gente dividir esses 3 pilares, 75% é de responsabilidade da minha história, da história pregressa da doença atual. Então, se vocês olharem na foto, a orelha está muito maior, porque eu tenho que ouvir muito mais esse meu paciente. Eu tenho que captar até o que está nas entrelinhas de toda a história da dor que ele me conta. O exame físico é em torno de 20% do meu diagnóstico e imagem somente 5%. Então, são casos específicos onde eu tenho que confirmar meu diagnóstico, eu já tenho uma teoria, uma hipótese diagnóstica, mas eu preciso do exame de imagem para realmente ter certeza do diagnóstico. E aí sim eu peço o exame de imagem. Tanto o diagnóstico quanto o tratamento nas DTMs é feito em cima da evidência científica. Nós não fazemos nada no achômetro, né? Ah, isso aqui, eu fiz isso aqui, deu certo, então é isso, é dessa maneira que eu vou tratar meu paciente. Não, a gente leva em consideração ciência, a gente leva em consideração as pesquisas. Então, a disfunção temporomandibular é dividida em 2 grandes grupos, muscular e articular. Então, se a Thalita amanhã me ligar e falar, ai, Yolanda, me ajuda, eu estou com um paciente com DTM. A primeira pergunta que eu vou fazer para ela é muscular ou articular? Eu preciso dessa informação para eu já ir fazendo uma hipótese diagnóstica. E dentre esses 2 grandes grupos, eu tenho uma subdivisão enorme. São muitos subtipos de DTM. Então, eu posso ter capsulite, deslocamento do disco sem redução, deslocamento com redução, artrose, mialgia, dor miofascial, sinovite, aderência, cefaleia, artrite reumatoide juvenil, entre outras. Então, esses aqui são alguns subtipos dentro dos grandes grupos que é DTM muscular e articular. Bom, ela é a segunda dor mais comum no consultório do dentista. A primeira dor mais comum é realmente a dor de dente. Se eu pensar no subtipo muscular e articular, a mais comum dentro do grupo de muscular é a mialgia, e dentro do grupo da DTM articular é um deslocamento do disco com redução, ou seja, aquele paciente que tem estalo no movimento de abertura e fechamento. Mas, para a gente fazer um link com a ortodontia, eu preciso saber como é que surgiu essa relação entre a DTM e a oclusão. Quando é que essas coisas se misturaram? Quando é que as pessoas passaram a entender ou aceitar que para eu tratar a DTM do paciente, eu tenho que colocar um aparelho? Então, em 1934, um otorrinolaringologista chamado James Costen avaliou 11 pacientes que, coincidentemente, não tinham os dentes posteriores, ele não tinha o apoio dos molares. E esses pacientes sentiam relativamente os mesmos sintomas. Então, o que ele imaginou, né? O que ele pensou? Como os pacientes não tinham os dentes posteriores, essa mandíbula faria um movimento para distal, ela pressionaria a região retrodiscal, pressionaria vasos,
o nervo auriculotemporal, e isso faria com que os pacientes tivessem determinados sintomas. Então, os sintomas de DTM que esses pacientes apresentavam era som, dor na articulação, limitação de abertura, dor miofascial, e no ouvido, o que ele sentia? Tontura, zumbido, dor e deficiência auditiva. Então, ele associou a falta dos dentes a uma mudança no posicionamento dessa mandíbula, a uma pressão na região distal, na região retrodiscal, e ocasionando todos esses sintomas. Então, foi feito o link, né? Não tem dente, vai ter dor. Bom, então essa perspectiva histórica em relação à etiologia das DTMs ligada à oclusão, então vem desde essa época, desde 34, e pasmem vocês, mas até hoje profissionais, pesquisadores não, mas profissionais e pacientes ainda acreditam nessa relação. Então, se eu tenho um problema oclusal que está me causando um problema, o que Hampshire e Ash dizia em 1983? As interferências oclusais devem ser eliminadas para o tratamento tanto da DTM quanto do bruxismo. Então, eu tenho que mudar o engrenamento dos meus dentes, eu tenho que mudar a oclusão para resolver o problema tanto da DTM e do bruxismo. E que outras maneiras eu tenho de mudar a minha oclusão? Eu posso fazer uma reabilitação, eu posso fazer um tratamento ortodôntico e mais próximo da gente, eu posso fazer um tratamento ortodôntico com um alinhador. Então, dessa maneira, eu vou eliminar as interferências e, consequentemente, tratar o meu paciente com DTM. Bom, se eu fizer uma pesquisa numa base de dados bem conhecida, bem grande, que é a PubMed, e colocar lá tratamento ortodôntico e disfunção temporomandibular, o que eu vou observar? Eu tenho trabalhos publicados desde 1952 até os dias de hoje, com um aumento significativo nos últimos anos. E o que aconteceu para que houvesse esse aumento? Em 1988, após um tratamento ortodôntico, uma paciente desenvolveu estalo e ela processou o dentista, o ortodontista. Então, foi um caso de ortodontia com extração de 4 premolares. E também ela tinha feito a remoção dos terceiros molares. E pós-tratamento, ela desenvolveu estalo e ela processou o ortodontista e o júri fez com que o dentista pagasse essa paciente US$ 850 mil. Então, esse foi o pontapé inicial para que os dentistas, os ortodontistas, a classe ortodôntica começasse a se preocupar com essa relação. Então, olha lá, de maneira mais séria e científica, com esta grave problemática, após um litígio no estado de Michigan, na qual a corte considerou a correção ortodôntica responsável pelo aparecimento da DTM. Então, o que a Associação Americana de Ortodontia começou a fazer após esse fato? Ela injetou bastante dinheiro, ela fez muito incentivo para que os pesquisadores começassem a avaliar e estudar esta relação. Então, se a gente prestar atenção de novo naquela linha do tempo dentro da PubMed, a gente vai ver que após 1988, o número de artigos científicos aumentou consideravelmente. Esse artigo também é muito interessante, que ele fala da maloclusão como uma causa da DTM e da ortodontia como tratamento. E o que ele fala nesse que desde Costen, desde aquele artigo que eu mostrei para você de James Costen em 1934, existe uma longa história sugerindo a relação entre a maloclusão e o início da DTM. E isso contribui para a existência de um mito que até hoje ainda está vivo. Até hoje temos profissionais tentando tratar bruxismo, tentando tratar DTM com ajuste oclusal. Então, sintomas de DTM e a presença de uma má oclusão está na raiz dessa confusão. E hoje em dia é importante que saibamos que a correção ortodôntica da má oclusão não resolverá a DTM. E é interessante que eu recebo pacientes para tratamento de DTM e logo na primeira consulta, uma das primeiras informações que ele me dá é fala assim: eu estou com muita dor, mas é engraçado que eu já usei aparelho.
Eu já fiz ortodontia. Então, essa é uma ideia que está enraizada tanto no profissional quanto no paciente. Porque a primeira informação que ele quer me dar é exatamente essa. Eu não sei porque eu estou com dor, porque eu já fiz ortodontia. Tá? Então, tá difícil, é muito difícil a gente mudar, né? Mudar de hábito, mudar de pensamento. Mas é isso que a gente precisa começar a Yolanda, esclarecer. essa é uma afirmação que, nossa, desde quando eu fiz ortodontia, quando eu fiz em 1996 o curso de especialização, até o nosso querido professor, ele falava assim, né? Que chega um paciente que ele fala assim, você com dor na TM, né? Com DTM, você fez Aham. ortodontia? Não, não fiz. Então vai no ortodontista. O É, mesmo paciente fala assim, você já fez ortodontia? Já. Então a culpa é da ortodontia. é, era exatamente assim. Não era? Você lembra Procedimento. disso? Lógico que eu lembro. E existe isso até hoje, Celso, por incrível que É, pareça. é, Esse outro artigo, ele fala da prevalência de pacientes que procuram, de DTM em pacientes que procuram tratamento ortodôntico. E aí a gente entra num outro dado, que são quais as características dos pacientes que procuram tratamento ortodôntico hoje em dia. Então, o que ele fala é que a prevalência de sinal e sintoma de DTM em pacientes que procuram ortodontia é muito alta e pode chegar a 67,8%. E quem são os maiores? A maior prevalência é mulher e paciente adulto. E quem é que tem DTM? Mulher, paciente adulto. Quem é que procura mais tratamento hoje em dia, principalmente por causa dos alinhadores? Mulheres, são retratamentos. É a maior parte dos nossos pacientes são esses, adultos, mulheres procurando retratamento. Esse outro trabalho, Ortodontia e DTM, uma visão geral, ele faz uma reflexão sobre vários aspectos. Então, primeiro, maloclusão. A gente sempre ouviu falar que a mordida cruzada, os contatos oclusais são diferentes de um lado e do outro. A musculatura trabalha muito mais de um lado que do outro. A cabeça da mandíbula pressiona a cavidade glenoide muito mais de um lado que do outro, e o paciente ia ter muito mais dor e muito mais estalo. Mas não é isso que a pesquisa mostra. Não tem essa diferença, e na Mandic, o Antônio Sérgio fez um trabalho com um aluno há vários anos já, só com pacientes com mordida cruzada, e ele viu. Eu sempre aprendi que o paciente só mastiga do lado cruzado, ou prefere mastigar do lado cruzado. E a partir desse trabalho que ele fez com goma de mascar, uma goma específica para pesquisa, eles identificaram que o lado de preferência da mastigação era o lado não cruzado. Então, existem alguns paradigmas que a gente precisa mudar. Em é. relação à oclusão sagital, eu ouço muito em cursos de ortodontia falar que o paciente é um face longa, que o paciente tem problemas na articulação, que o paciente tem mordida aberta, que isso vai propiciar, a mordida aberta propicia um problema articular. E hoje, muitas pesquisas mostram que é o contrário. A DTM articular, muitas vezes com processo degenerativo, leva o paciente a se transformar no paciente hiperdivergente e com uma mordida aberta dentária. Então, a gente precisa ficar atenta a esses sinais. Em relação a DTM e tratamento ortodôntico, ele fala que eles avaliaram 5 pontos básicos no tratamento ortodôntico em relação aos pacientes com DTM. Então, primeiro, se tinha mordida cruzada ou não, a sobresaliência tinha que ser menor que 3 milímetros, sobremordida menor que 3 milímetros, não poderia ter mordida aberta e a diferença entre máxima intercuspidação e relação cêntrica, esse deslize menor que 2 milímetros. E também não teve diferença nenhuma entre esses pacientes super bem tratados e mal tratados, com uma finalização pior. Não existe diferença nos índices de DTM. Também refletiu sobre oclusão e tratamento ortodôntico. Será que um paciente que tem um tratamento ortodôntico muito bem finalizado vai ter mais DTM que um paciente que tem um tratamento ortodôntico mal finalizado? Assim, a oclusão ruim? Não dá para afirmar isso porque são diferenças que não são estatisticamente significantes. Então, este também fala, a maioria dos trabalhos que eu vou mostrar para vocês
concluem a mesma coisa. É necessário que os profissionais de odontologia e ortodontistas abandonem a avaliação mecânica convencional da oclusão em favor de aprender como identificar e tratar a DTM com tratamentos reversíveis. Então, a gente precisa começar um pouquinho, olhar um pouquinho fora da boca do paciente. Então, morte, deixa eu ver. Vira para o outro lado. Então, não é isso que a gente tem que ver primeiro. A gente tem que conversar com o paciente, a gente tem que fazer uma avaliação externa, uma avaliação de palpação antes de pensar em qualquer tratamento ortodôntico. Esse outro trabalho de um pesquisador que eu gosto muito, que é o Daniele Manfredini, um italiano, que pesquisa muito sobre o bruxismo, ele fala exatamente a respeito da ortodontia tendo uma relação neutra com a DTM. Porque existem muitos trabalhos que fazem, que estudam ortodontia e DTM, mas normalmente eles também pegam pacientes com tratamento ortodôntico feito em escolas. Então, na maioria das vezes, muito bem tratados. Então, a questão dele é o seguinte: será que pacientes com finalização ruim vai ter mais DTM que os outros? Né? Então, esse trabalho, o objetivo era responder duas questões de pesquisa clínica. Existe uma relação entre histórico de ortodontia e a presença de DTM? Ou seja, quem fez tratamento ortodôntico tem menos DTM do que quem não fez? E não existe essa relação. Um histórico de ortodontia ideal correlacionado com uma prevalência menor de sintomas de DTM do que está associado à ortodontia não ideal? Também a resposta para essas duas questões é não. Você não pode afirmar isso. Tá tudo bem até aqui? Tá ótimo. Eu Então, tô, eu esses tô, eu Tudo tô, resultados. pen- certo. eu tô pensando nessa ortodontia ideal, Então, são essas né? cinco chaves. Então, esses resultados confirmam que a ortodontia não está associada a uma diminuição na prevalência de DTM, desencorajando assim a adoção rotineira de quaisquer estratégias de correção oclusal em pacientes com DTM. E ele fala nesse artigo que é muito comum o paciente chegar com mordida cruzada e contando que já fez tratamento ortodôntico. Então, sobressalência normalmente diminui após tratamento ortodôntico, sobremordida diminui, mordida aberta diminui, mas a mordida cruzada é uma das maiores causas, assim, que ele encontra nos pacientes já tratados ortodonticamente. Bom, os alinhadores. Vamos agora apimentar a nossa relação. Vamos falar de alinhador. O alinhador trabalha com o conceito das mudanças dos dentes através de um setup, né? De um setup virtual. Mas essa ideia é muito antiga, ela é de Kiesling, em 1945, porque ele fazia setup analógico, né? Através dos modelos de gesso, ele mudava os dentes no modelo de gesso e fazia um aparelho que ele chamou de posicionador, que era borrachoide. Então, só que daí, depois dele, essa ideia ficou esquecida. E só em 99, a Line surgiu, aí já com o setup virtual. E de lá para cá, muita coisa mudou, muitas marcas de alinhadores surgiram, são infinitas, e vide que a gente está aqui hoje ao convite da Angel, que é uma das mais promissoras empresas no momento. Por que que os alinhadores estão tão aceitos? Porque as pessoas querem literalmente ficar bonita na foto. Elas não querem ficar postando as suas fotos com aquele aparelho metálico aparecendo. E quando não é metálico, aquele aparelho estético, né, fixo, que embora seja minimamente estético, ele aparece que aparenta ter alguma coisa na boca. Então, existe uma preocupação com a estética hoje extremamente exacerbada. Então, existem já trabalhos falando se o profissional se sente confortável em oferecer tratamento com alinhador, porque ele precisa ter um certo conhecimento para poder oferecer esse tipo de tratamento. Então, trabalho brasileiro eu não achei, mas achei da Reino Unido, 74,7% dos profissionais se sentem confortáveis em oferecer esse tratamento. E na Austrália, 98,4% dos profissionais se sentem confortáveis. Eu acredito que no Brasil o número também esteja expressivo.
Esse trabalho avaliou a relação entre tratamento ortodôntico e DTM em adolescentes. Então, ele pegou dois grupos. Um grupo usou aparelho fixo e um grupo usou alinhador. Então, 150 indivíduos usaram aparelho fixo e 50 usaram alinhador. E eles avaliaram incidência de DTM na instalação do aparelho, 6 meses de uso e 12 meses de uso. Então, quando no início, antes do início do tratamento, no baseline, 10% nos dois grupos apresentava sinal de DTM, tá? Então, 10% dos pacientes que usavam aparelho fixo e 10% dos alinhadores apresentavam DTM. No final de 2 meses, de 12 meses, ou seja, de um ano, no grupo de aparelho fixo, 25% apresentava DTM. E para quem usava Mais o que? alinhador, 14%. E se a gente for ver em termos de severidade dos sintomas, sintomas leves são muito mais prevalentes do que sintomas severos. Então, sintomas leves de um problema muscular é facilmente resolvido com com coisas reversíveis, né, conservadoras que a gente usa para o nosso controle. Esse trabalho fala do efeito de curto prazo do tratamento ortodôntico com alinhador, tanto na dor quanto a atividade dos músculos mastigatórios. Então, 16 indivíduos usando, 16 pacientes usando alinhadores, eles avaliaram antes do início, avaliou em T1, que é 30 dias de uso, e avaliou em T2, que são 3 meses de uso. Então, ele avaliou a atividade eletromiográfica dos músculos elevadores, através, né, do exame de eletromiografia, e também avaliou dor à palpação. Então, o que ele viu? Em T1, redução inicial da atividade eletromiográfica basal de uma seta. Então, logo que você instala o alinhador, o paciente para de se apertar, diminui a atividade eletromiográfica, mas não porque é um alinhador. Qualquer coisa que você colocar na boca do paciente, essa atividade eletromiográfica vai diminuir. Se você colocar placa, se você colocar gig, qualquer coisa, tá? Então, colocou o alinhador, a atividade eletromiográfica diminui. Só que após 3 meses, tudo volta aos níveis anteriores. Então, os alinhadores não causaram dor muscular substancial a curto prazo. Então, um problema que a gente tem em relação a estudo de DTM e alinhador é que são poucos. Normalmente a avaliação é por curto espaço de tempo, então, assim, precisa de muita coisa, muita pesquisa. A gente precisa pensar em pesquisar a respeito disso para a gente poder ter mais dados. Esse trabalho fala do efeito dos alinhadores transparentes na atividade muscular em pacientes com diferentes níveis de parafunção. Então, ele avaliou, ele pegou dois grupos de pacientes com diferentes graus de parafunção. Um grupo com muita parafunção e outro grupo com pouca parafunção. E esse grupo foi feito a partir de questionários, tá? Então, ele pegou uma amostra muito grande e dividiu em dois grupos. Quando ele instalou o alinhador, o que ele viu em relação ao desconforto oclusal? Então, o vermelho é quem tinha bastante parafunção, alto parafunção. Então, que o desconforto oclusal já no primeiro dia foi muito maior para quem tinha um alto grau de parafunção. E para quem tinha pouca parafunção foi bem menor. Em relação aos sintomas de DTM, no início e depois de 8 dias, que foi o tempo dessa pesquisa, não teve diferença significativa, mas se manteve, né? Quem tinha mais parafunção tinha mais DTM. Então, a partir desse trabalho, a gente começa a pensar em quem é o nosso paciente. Talvez, ao invés de pensar que tipo de tratamento eu vou fazer nesse paciente, eu tenho que tentar fenotipar esse meu paciente. Será que esse é um paciente indicado para usar alinhador? Esse outro trabalho fala do impacto do alinhador, tanto na dor de dente como na atividade, na dor mastigatória, né? Então, ele concluiu que a terapia com alinhador causou dor de dente leve, mas isso é esperado, a gente sabe que o alinhador já está mudando a posição do dente, dor muscular mastigatória leve e foi clinicamente relevante.
Então, tanto a dor de dente quanto a dor muscular mastigatória foram afetadas pelo estresse, pela ansiedade e também por comportamentos orais. Então, neste trabalho também ele falou que os índices foram maiores para aqueles pacientes que relatavam muita parafunção. Esse trabalho avaliou o uso de alinhador com elástico. Então, ele queria saber a prevalência de DTM em dois grupos. Ele pegou 40 pacientes usando alinhador e elástico e 30 pacientes usando só alinhador. Então, ele fala que a DTM foi muito maior nos pacientes usando elástico do que nos pacientes usando só alinhador, né? Porque você tem uma força muito mais trabalhando nesse paciente, né? Além da parafunção que às vezes ele já apresenta, ele tem uma força externa tentando mudar a posição desses dentes e acaba mudando um pouquinho a posição entre os maxilares e isso ocasionando mais DTM. Isso aqui é início de contenção. Yolanda, então, volta um pouquinho, por favor. Então, o paciente que usa elástico, Tem né, mais chance de ter DTM do que o paciente que usa só o alinhador sem elástico. sem Da elástico. mesma maneira que na ortodontia fixa, às vezes você Quando instala um você elástico, coloca ele não vai fazer elástico, tanta dor. É. é exatamente Aí você a tem que mesma. parar, diminuir a força, então é a mesma correlação. Então, isso leva a algumas coisas importantes, né? Por exemplo, o tempo de tratamento vai ser modificado, né? O paciente tem que passar, às vezes ele está com uma dor bem, vamos falar assim, Acentuada, você tem que acentuada. brecar o seu tratamento. É. É, é, A gente vai falar disso. Qual será a sua conduta antes tá, do tratamento, durante o tratamento e após o tratamento? Como é que você deve agir? tá, joia. Então, esse trabalho avaliou o uso de contenção ortodôntica, ou seja, um alinhador passivo na atividade dos músculos mastigatórios. Então, eles pegaram 19 indivíduos, e esses indivíduos usaram um dispositivo portátil para avaliação da eletromiografia. São aparelhos validados para pesquisa. Então, eles usaram esse dispositivo portátil durante 4 noites. Então, 2 noites eles dormiram sem alinhador. Aí eles folgaram uma noite, ficaram sem alinhador e sem medir com o dispositivo portátil, e mais 2 noites com alinhador. O que que eles observaram? Se a gente olhar nessa tabela aqui, ó, quando eu vejo fásico, tônico e misto, para quem não assistiu à aula do bruxismo, contração fásica é ranger de dente. Hum. Contração tônica é apertar os dentes e mista são os dois movimentos. Então, o que que eles avaliaram? O que que eles observaram? Que na contração fásica, ou seja, no ranger de dente, se eu comparar a primeira noite, que é a primeira medida com dispositivo de eletromiografia sem nenhum alinhador, foi maior do que a quarta noite que o paciente usou alinhador. Desculpa, um gato passou aqui em cima. E se eu olhar a contração tônica, houve um aumento. Então, o que que eu posso imaginar aqui? Que as pessoas rangeram menos os dentes e apertaram mais os dentes. Então, com o alinhador, talvez fique desconfortável ranger, mas fique muito Fica gostoso confortável. apertar, né? Que eles relatam isso pra gente. Ah, a hora que eu ponho alinhador, já dá uma vontade de ficar mordendo. Clinicamente é isso A gente enxerga. que a gente enxerga. E agora com o pessoal está usando muito, né, o alinhador como contenção, né? Sim, sim. Bastante. É até um pouco fora do padrão. Exatamente. Então, o que que ele tem como conclusão? Que os resultados indicaram que os aparelhos passivos, ou seja, a contenção, não causaram alteração significativa na atividade dos músculos mastigatórios, mas a triagem de indivíduos com base na presença de sinais clínicos de bruxismo, que a gente falou na aula do bruxismo, ou seja, um provável bruxismo, que na classificação do bruxismo a gente tem possível, provável e definitivo. Então, para Hum. ser um provável bruxismo, o paciente tem que se autorrelatar um bruxista e eu tenho que observar alguns sinais clínicos nele. Uma dor leve, uma cefaleia leve ao acordar, uma hipertrofia de músculo, faceta de desgaste nos dentes.
Então, eu tenho que ter essas duas coisas, tanto o autorrelato quanto o exame clínico positivo. Então, você observar o seu paciente parece ser uma estratégia razoável para selecionar os indivíduos que podem ser submetidos à ortodontia invisível. Tem uma pergunta aqui da Relato, Loiane. tá? Tem Isso, uma pergunta, mas em relação ao elástico, é, por por exemplo, exemplo. a dor será um sintoma passageiro ou chega a deixar alguns sinais na TM? Não, normalmente o uso de elástico, ele está depende do elástico, um elástico de classe 2, por exemplo, ele está muito mais relacionado a um problema muscular do que articular. Então, se é um problema muscular, ele é facilmente resolvido com termoterapia, com autocuidado, com as orientações que a gente dá para o paciente. Então, você para, dá essas orientações. Eu, em alguns pacientes, eu até intercalo o uso de alinhador, não só paro o elástico, mas peço para ele usar um alinhador, o inferior de manhã, o superior à tarde, os dois para dormir. Eu vou intercalando até ele relatar melhora no seu sintoma, tá? Então, eu faço dessa maneira. Então, articular, uma dor articular seria mais fácil de acontecer com o uso de um elástico de classe 3, que você está pressionando essa mandíbula para trás, né? Por Aí conta. também a conduta é você parar imediatamente o uso do elástico, tratar os sintomas e na hora de retomar o uso com uma força mais leve, já pedindo para o paciente fazer alguns tipos de exercício, prestar atenção nos seus hábitos, para que você consiga terminar o seu tratamento usando elástico, né? Não sei Perfeito. se. Ela agradeceu aqui. Acho que sim. Ela falou ótimo, obrigada. Bom, isso aqui é um relato de caso, e dentro da nossa pirâmide de evidência, o relato de caso é o mais de mais baixa evidência, né? Mas eu achei interessante porque a gente acha muito poucos trabalhos que associam DTM e alinhador. A gente acha muito com contração muscular, com bruxismo, mas com dor e DTM especificamente, a gente acha muito pouco. Então, essa paciente, ela foi procurar tratamento, porque ela tinha um apinhamento inferior, foi feito um tratamento basicamente de expansão de arcos, sem IPR, e o que o pesquisador relata é o seguinte, que quando a gente instala um alinhador, a gente muda a oclusão do paciente. Então, quem já usou sabe, você fica com muito mais toque posterior do que anterior. Então, essa mudança repentina, na hora que você coloca esse alinhador, pode gerar uma resposta protetora no músculo e pode gerar uma dor. Então, você tem que estar preparado caso isso aconteça com o seu paciente. Então, a cobertura oclusal pode desencadear respostas imprevisíveis em pacientes com má adaptação às mudanças oclusais. Então, existem pacientes que a gente chama de hipervigilante, que eles estão o tempo todo prestando atenção no encaixe dos dentes. Ai, eu sinto que agora eu só toco pré, eu sinto que agora eu só estou tocando o canino. Então, ele está em constante observação da sua oclusão. A gente chama esse É a minha tipo. paciente de hoje, né, Yolanda, que eu falei com você, Exato, né? é, Ela, é o hipervigilante. cada 2 dias eu tenho que atender ela e avaliar e mostrar. Então, Mas uma coisa interessante que vocês podem falar para os seus pacientes é o seguinte: os nossos dentes não se encostam nunca. é, Tá? Então, na DTM, isso é um mantra. Os dentes não se encostam nunca. Então, relaxe e desencoste seus dentes. Então, os dentes se tocam, se resvalam ligeiramente no final de cada deglutição. Então, se eu somar esses segundos que os dentes se encostam no final de cada deglutição, no final do dia vai dar de 12 a 18 minutos só. Então, se a pessoa encosta os seus dentes mais do que isso, mais do que 18 minutos, ela tem chance de ter dor. Ela tem chance de causar uma sobrecarga no músculo. Então, essa é a hum, primeira coisa que você tem que falar para o seu paciente. Você sabia que os dentes não se encostam? Então, o paciente deve ser informado sobre os potenciais riscos e benefícios com o uso de alinhadores,
Principalmente aqueles que você já fez um exame prévio, você sabe que esse paciente tem DTM, ele está controlado em relação a DTM, ele está controlado em relação à parafunção, mas a hora que você muda o engrenamento oclusal dele, pode desencadear. E aí você tem que estar preparado para saber como agir. Bom, essa é a Ambra Michelotti, uma ortodontista que trabalha com DTM, uma pesquisadora nessa relação ortodontia-DTM já há muitos anos. E nesse artigo especificamente, ela faz uma reflexão sobre a oclusão, sobre a ortodontia e sobre a DTM. Então, ela avaliou um grupo de pessoas que apresentavam parafunção e apresentavam dor e fizeram um teste em papel alumínio. Ela foi colocando papel alumínio de diferentes espessuras e ela observou que os pacientes que tinham parafunção diurna, ou seja, o bruxismo da vigília e dor, se incomodavam com a espessura muito fina do papel alumínio. Então, ela diz que a gente precisa ficar atento a uma coisa que chama acuidade tátil oclusal. Então, tem pacientes que são mais sensíveis às alterações oclusais. E a gente gera interferência a cada mês. Toda vez que a gente mexe no aparelho, a gente está gerando uma interferência oclusal. Se é esse tipo de paciente que não suporta essas mudanças, que são muito mais sensíveis, vai desencadear um problema muito maior. Então, é esse tipo de paciente que a gente tem que começar a prestar atenção. Será que vale a pena o tratamento nesse paciente? Como é que eu vou tratar da melhor maneira possível? Ele tem que estar muito bem orientado para ele não te causar problema o tratamento inteiro. Então, ela também conclui esse trabalho dessa maneira. É hora dos dentistas se afastarem da tradicional avaliação mecanicista da oclusão e aprender a diagnosticar e controlar a DTM com terapias conservadoras e reversíveis. Esse trabalho também é muito legal, que ele avaliou os fatores biológicos e psicológicos que afetam as respostas sensoriais e motoras da mandíbula ao movimento ortodôntico dos dentes. Ele fala basicamente a mesma coisa, que tem pessoas que são mais sensíveis. E você tem que identificar esses pacientes antes do seu procedimento, antes de iniciar o seu tratamento, para que não tenha problema no meio e no fim. Então, antes de iniciar o tratamento, principalmente em adultos, tentar identificar os que são altamente vigilantes oclusais, focados em sua mordida e dentes. Isso pode levar à sensação de mordida alterada, causando desconforto e dor facial, o que pode impactar significantemente a qualidade de vida dos pacientes e o relacionamento paciente-ortodontista. Não é verdade, Celso, que você relatou da sua paciente? É, é exatamente isso. É, Exatamente isso. a Então, paciente, em ela. crianças e adolescentes, eles são mais tranquilos em relação a isso. É muito difícil ele apresentar essa neurose oclusal, essa hipervigilância. Isso é muito comum em adulto. E se tiver associado, né, Yolanda, a outros fatores externos, como a Depressão, ansiedade, depressão, ansiedade, medicação, sim. né? Nossa, aí Aí a realmente gente tem uma bomba relógio na mão. a bomba relógio na mão, né? Bom, agora vamos fazer algumas considerações, né? Livre pensar, eu coloquei aqui. Nós, ortodontistas, sabemos que quando eu tenho dispositivo parcial anterior, como por exemplo as bite ramps, eu causo como se fosse um fulcro e eu aumento a pressão intraarticular. Então, o paciente que tem estalo e tem dor intraarticular vai piorar demais se você instalar um alinhador com bite ramps. Então, essa informação tem que ser prévia ao seu tratamento. Que depois que você pediu a sequência de alinhador, que já veio com essas aletas, com essas bite ramps, o que você vai fazer? Então, É. paciente que tem estalo e paciente que tem dor intraarticular, pode piorar com o uso desse sistema.
a gente causa uma mudança oclusal muito séria quando a gente instala o alinhador. Ele tem 0,75 cada alinhador, 1,5 milímetros. Então, ele só está tocando na região posterior e não está tocando na região anterior. Você causou um desengrenamento desses dentes. Para alguns pacientes, isso é muito bom, porque ele tem uma consciência dos seus hábitos, ele para de se apertar. Mas para outros pode ser muito pior. E para quem vai ser pior? Não sei, você vai ter que identificar esse paciente antes do seu tratamento. Será que o paciente que já está no limite para desenvolver uma DTM, é bom você falar para ele ficar mordendo essas borrachas? Ou ficar mordendo o sugador, que é até mais duro? Existe uma curva de aprendizagem e nós não estamos muito alto nessa curva de aprendizagem em relação aos alinhadores. A gente tem muito que aprender em relação a ele e em relação ao que ele causa nos nossos pacientes, nos nossos tratamentos. Será que a gente tem condição de fazer a mesma finalização com o alinhador do que a gente fazia com toda essa parafernália ortodôntica, que a nossa curva de aprendizagem é muito maior? Pelo menos minha e sua, né, Celso? Que a gente já é macaco Foi. velho. Será que o nosso critério de finalização é o mesmo? Será que pacientes que finalizaram o tratamento dessa maneira tem chance de ter DTM mais do que eu finalizo, os que eu finalizo direitinho? Então, mordida aberta posterior, só com toque anterior. O que vai acontecer nesse paciente? Se eu fizer uma inferência para o uso da bite ramp que toca essa anterior, pode ser que esse paciente tenha dor articular. Mas eu não posso precisar, eu não posso saber. Pode ser que esse paciente que tem uma mordida aberta posterior seja um paciente super zen, tranquilo, ansiedade não faz parte da vida dele, catastrofização, depressão, não toma medicamento nenhum, ele não vai ter dor nunca, ele não vai ter nada, ele nem lembra que tem dente, tá? Então, aí vai depender de cada paciente. E qual será a melhor estratégia? O que que a gente tem que fazer com os nossos pacientes? Protocolo para o controle de sinais e sintomas de DTM na prática ortodôntica, viu, Gilson? Então, na consulta inicial, o que que você tem que fazer? Se o paciente apresentar sinais e sintomas de DTM, deverá ser informado de que o tratamento não resolverá esses problemas. Os sinais e sintomas atuais de DTM devem ser observados e uma história completa de DTM, um exame clínico deve ser realizado e registrado. Sabe qual o maior problema em relação a DTM, tratamento e a cirurgia? O paciente já tinha um estalo, você não detectou antes do seu tratamento, chega no meio do tratamento, por algum motivo, ele percebeu que tinha um estalo, e aí ele vem em cima de você e fala: olha, eu não tinha nada e seu tratamento, seu aparelho fez isso comigo. Isso Sabe, Yolanda, pode acontecer. agora, com os tempos atuais, tem muita gente fazendo a consulta online. A primeira Ah, consulta online. E aí o que acontece? Já pede a documentação, já faz o já faz o projeto e, mas aí e você apresenta online. não, tudo bem, mas você vai fazer uma consulta presencial. Você fala que tem que ter um exame físico, Então, mas aí o que que acontece? Então, tem muita gente não fazendo presencial. mas precisa. Então, por isso que a gente está aqui pegando Por e isso que hoje a falando. gente está aqui. Se Porque aí, é, o que acontece? Esse vai ter um problema, a possibilidade de um problema muito maior. é. Pode não acontecer nada, mas pode acontecer Não, tudo. né? Então, se a DTM existente no seu exame prévio ao tratamento ortodôntico for agudo ou grave, o início do tratamento deve ser adiado. Nenhum tratamento pode ser iniciado no paciente com dor. Sempre ele tem que estar sem dor. Durante o tratamento ortodôntico, se acontecer uma queixa, ele desenvolveu uma DTM durante o tratamento, investigue e reconheça sinais e sintomas de DTM. Para isso, você vai ter que ter um conhecimento mínimo. Tranquilize e instrua o paciente que a DTM não é necessariamente um problema progressivo e, na maioria dos casos, sintomas melhoram com o tempo e com tratamento conservador.
O tratamento ortodôntico ativo deve ser adiado, o uso de elástico adiado, e os sinais e sintomas de DTM devem ser gerenciados pelo ortodontista ou, se ele não tiver condições, encaminhe para um colega especialista em DTM. Na fase de contenção, você também tem que ficar atento a esse paciente. Por quê? O paciente, você instalou uma contenção, a gente já viu lá, passivo, né? Uma contenção, um alinhador como contenção. Só que esse paciente tem um bruxismo do sono muito acentuado. A contenção não pode substituir uma placa. Então, talvez nesses pacientes você tenha que instalar uma placa, né? Então, esse paciente deve ser monitorado quanto aos sinais e sintomas durante todo o período de contenção. Se surgirem sintomas, um controle adequado deverá ser realizado. Então, esse é um protocolo antes, durante e depois. Então, a falta de informação faz com que o paciente demore a receber tratamento adequado, agravando o sintoma e atrasando sua recuperação. Então, o ortodontista tem que estar atento às queixas do paciente. Prestar atenção no seu paciente. Prestar atenção no alinhador. A hora que ele vai trocar o alinhador, tá aquele alinhador todo rasgado, todo destruído. Certamente esse paciente tem uma parafunção. Questione esse paciente se tem algum tipo de dor, se tem sentido alguma sensibilidade, se acorda com um pouquinho de dor de cabeça ou com um peso nessa região, tá? Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, o que que vocês vão levar para casa a partir de hoje? O que que vocês vão levar para pensar? Sinais e sintomas de DTM são comuns na população em geral, mas apenas uma pequena porcentagem requer tratamento. Isso é verdade, gente. 5% dos pacientes que apresentam DTM precisa de tratamento. A DTM tem uma característica flutuante, o paciente piora, melhora, sem nenhum tratamento, tá? Por isso que às vezes a gente acha que o aparelho ortodôntico é que fez o paciente melhorar, porque você pôs o aparelho ortodôntico bem na fase descendente dos sintomas desse paciente. Você vai achar, olha, eu sou muito bom. Coloquei um aparelho nesse paciente, a dor diminuiu. Eu sou demais. E não é, é uma característica da DTM. A DTM muscular é a condição dolorosa mais comum encontrada na prática ortodôntica. E a DTM muscular é bem mais fácil da gente gerenciar do que uma DTM articular. Sons articulares são os sinais mais comuns de distúrbios internos da ATM. 30%, um terço da população, mais de 30%, apresenta estalo sem dor. Então, o estalo sem dor não é considerado uma patologia, ele não é considerado um problema, ele não precisa de tratamento. A maioria dos sintomas de DTM pode ser gerenciado por abordagens super conservadoras. A ortodontia não causa, não previne e não trata nem a DTM e nem o bruxismo. Uma boa anamnese antes do início do tratamento ortodôntico se faz necessária, gente. O número de pacientes com DTM hoje em dia é muito grande, principalmente pós-pandemia. Atenção voltada ao paciente e não ao tipo de aparelho. Então, tentar identificar como é esse seu paciente. Ele é um paciente estressado, ele é um paciente ansioso, é um paciente que já apresenta parafunção, ele já vem contando para você que faz uso de uma placa, ele já vem contando que tem cefaleia, ele já vem contando que toma um monte de antidepressivo, remédio para acordar, remédio para dormir, que ele tem TDAH. Fique atento a esse tipo de paciente. Ele pode ter dor, ele pode ter problema no meio do seu tratamento. O alinhador não substitui a placa estabilizadora, isso é uma coisa que as pessoas têm feito com muita frequência. A placa estabilizadora tem algumas Exatamente. características que faz com que ela funcione. Então, ela é grossa, ela é lisa, ela é rígida, ela permite que todos os dentes antagonistas toquem na placa com a mesma intensidade e você jamais vai conseguir isso com um alinhador. E ela ela demora para ser ajustada, né, Yolanda? Uma placa Exatamente. Não é de pôr na boca e mandar embora. estabilizadora, não é moldar, mandar pôr na boca e mandar embora. Quer dizer, uma placa Ah, estabilizadora, Sim. mas tem muita gente que faz isso. Põe na boca e manda embora, o paciente não consegue usar. é, Então, é às mais vezes, uma placa, dois, é mais três, uma quatro placa. ajustes. Desculpa, Celso, não ouvi. É mais uma placa. Eu atendi uma paciente agora há pouco tempo com 12 placas diferentes.
Acho que o 12 problema dela não é. placas. 12 placas. Quer dizer, quer dizer, ela não, infelizmente, quer dizer, então o que a gente precisa tomar cuidado é que placa estabilizadora dá muito trabalho. Eu falo o seguinte, que é a mesma coisa você trabalhar lá em São Luís do Maranhão, onde eu dou aula, tem um presídio chamado Pedrinhas, onde o pessoal É. fica pedra, ele começa a pegar um martelinho, tac, 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 tac. Eu falo Ah, assim, placa é que nem você tá lá, você tem que desgastar, desgastar, ajustar, gastar carbono bom, não é carbono desse mequetrefe, né? Então, é exatamente. uma responsabilidade muito grande. E placa é um assunto que eu adoro, né? Eu gosto É, muito de. eu também. Então, eu falo com propriedade que o alinhador não substitui o uso da placa estabilizadora. Ela tem indicações precisas, tudo vai depender do seu diagnóstico. A placa não funciona se o seu diagnóstico estiver errado. Então, todos os ortodontistas, todos nós que estamos aqui hoje, ó, largar a família, e estão aqui, deveria incluir uma avaliação de sinais e sintomas de DTM antes do início do tratamento, durante o tratamento e na fase. Bom, eu Não, queria agradecer mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de falar desse assunto que eu gosto tanto, que é DTM. Eu espero que eu tenha trazido insights que, enquanto você estava ouvindo eu falar, pensou em algum paciente, falou: Nossa, aquele com paciente, certeza. que eu vou Certeza, fazer nesse paciente agora? Eu vou ter que rever, eu vou ter que palpar, eu vou ter que aprender um pouco de DTM. Faça um curso de DTM que é válido, é necessário hoje em dia, em todas as especialidades, viu? Não é ortodontia, não, na odontologia. por sinal eu estou trazendo a Yolanda em Bragança. Ah, o jabá. Claro que é o Jabá, porque coisa boa eu tenho que estar junto comigo, né? Então eu vou trazer agora em julho a Yolanda em Bragança. Ela vai ficar 2 dias só falando Que de legal. DTM. Vai ser muito legal. 2 dias. E assim, ó, uma coisa muito tranquila. E quem quiser, às vezes pode até levar ela. Por exemplo, o Léo tá lá em Santa Catarina. Ele fez uma pergunta agora. Ele fez um comentário aqui das suas Comentário. placas estabilizadoras. É um 7. É um set de placa estabilizadora, É, é né? Doutor bem. Celso, passa pra gente depois, e aí quem quiser depois entre em contato lá, a gente passa É. desse curso aí, é muito Eu acho que é importante, interessante. realmente. É, Com certeza. É o Celso que está organizando, vai ser lá na escola do Celso, na clínica dele. Perfeito. E será um prazer contar com vocês. Mas, independente de ser comigo, Tá bom. eu é. acho interessante e importante que todos saibam um pouco sobre o assunto necessário. Com Se faz É necessário. necessário. Se faz necessário. com certeza, está todo mundo elogiando aqui a aula. Tem muita gente perguntando da aula e a gente tem outra aula com a doutora Yolanda, né? Que ela veio faz uns 2 meses, né, doutora? Isso, em abril. Abriu, Thalita. Então, foi agora. E aí, pessoal, esse é o site World Education, uma outra aula dela está lá gravada, tá? E essa, acho que até sexta-feira, segunda-feira, no máximo, também vai estar lá no World Education, tá? Lá no World Education vocês têm as nossas aulas ali, online, semanais, tá? Eu Temos estou os vendo próximos eventos. alguns elogios aqui no chat que está aparecendo Também para tem o mim. Gilson. Também tem o Vários, Gilson. Tem o vários Gilson. elogios. E Ah, É, toda muito quarta-feira a gente está aqui também, né, e, gente? tem, É e com a tem- e doutora tem Yolanda é a tem segunda. aula do Gilson também, Thalita, lembra? Está Sim, gravado sim, também, Tá já comigo. gravada também. sim, E tem uma minha sim, sobre selfie, tá, por sinal. com certeza. Tá precisando voltar com o Angel, né, doutor? Vou falar um pouco de ortodontia convencional. Também, tá convidado. Aqui a gente tem tema para tudo, para todo mundo, né? Ah, Olha lá, o pessoal falando que vai assistir a aula, doutora Sabrina, agradecendo. Eu, assim, Valeu. amei. Eu não consegui assistir a outra, né? Não foi ao vivo, eu assisti depois também. Pessoal, assistem, tá lá no Horta Education mas já. hoje provocou insight em você, Thalita? Oi? Provocou insight em você? Você lembrou do monte de Com paciente? certeza. Não, antes de entrar a gente já estava Tá discutindo. Eu conversando, mesma, né? quando eu usei alinhador, né? Foi mesmo uma Então, experiência lá, tá vendo? A experiência sim, é até sim. bom saber, quer dizer, né? Porque às vezes acha, que nem você falou, né? Ah, parece que é frescura, né?
Com É, certeza. E aí, depois que eu usei o alinhador, eu realmente vi, né? Então, acho que a gente. É até importante a gente saber como que fica ali a oclusão durante o tratamento. E a tudo que a gente, gente provoca de ruim no nosso paciente, né? né? Todas essas mudanças. Mas É. foi ótimo, doutora. Eu queria agradecer mais uma vez. Depois, doutor Celso, passa pra gente o curso, para quem quiser também, depois a gente passa. Ó, tem gente da Colômbia aqui, ó, doutor David Olá, Torres. Pois é. É. obrigada, viu? Boa noite a Boa todos. noite, Eu vou gente. Nada, falar. e eu deixei aí só o meu Instagram, mas vocês podem, se tiver dúvida de algum paciente, fique à vontade de entrar em contato, que eu, na medida do possível, eu respondo sim, tá bom? E, pessoal, Obrigada. é uma horinha só. Você vê que ela bateu nos 20 horas e 1 minuto, né? Ah, Pois meu Deus, é, Nós estamos às cravada. 5 conversando aqui. Quer dizer, um aprendizado em 1 hora maravilhoso. Um beijo grande, Yolanda. Muito obrigado. para você. Eu que Em agradeço, nome viu? da, em nome Bom da descanso. Angel, Com fico certeza, da muito Edtech. da Ditec, né? A gente fica Com muito certeza. agradecido, tá joia? Obrigada, viu? Obrigada, gente. Um beijo Tchau. grande. Boa Obrigado, Thalita, noite. mais uma Tchau, vez. tchau. Mais uma. Tchau, 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 gente. tchau, tchau. Tchau.